Laerte aqui, canal Além da Mente. Vamos deixar um tempinho para ver se tem alguém que vai poder deixar um tempo para as pessoas verificarem que eu estou ao vivo, para a gente tentar fazer um bate-papo bacana. Hoje eu escolhi falar sobre a questão das emoções, né? Nós sabemos que a emoção ela interfere diretamente em vários aspectos, né? Como seres, nós podemos ser chamados de seres biopsicossociais, né? Então, o que isso quer dizer? Dentro de nós, de forma integrada, existem nossas questões biológicas, psico, no caso de uma palavra grega que deriva da mente, e social pela questão de nós interagirmos com as pessoas e dentro do meio ambiente que nós estamos inseridos, né? E nessa questão também compreende, no caso das emoções, todas esses aspectos, né? Que seriam os aspectos fisiológicos, os aspectos cognitivos e os aspectos sociais, né? No caso dos fisiológicos, a gente pode dizer que a principal estrutura que a gente tem são as amígdalas da mente, né? E no caso o sistema nervoso, que desempenha aí um papel importante na regulação das nossas emoções, né? Isso na parte fisiológica. Na parte cognitiva, qual é a grande interferência das emoções? A emoção, ela altera o modo, né, como nós percebemos ou interpretamos um estímulo que determina o tipo de emoção para aquele momento, né? Então nós percebemos ou interpretamos um estímulo que determina o tipo de emoção que a gente vai sentir, né? No caso social, a gente pode dizer que são manifestações exteriores das emoções, né? Então aí a gente pode falar de expressões faciais, postura corporal, etc, né? Mas onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Isso seria uma breve explicação para deixar bem claro que nós não temos como anular as nossas emoções, né? Porque as nossas emoções faz parte da nossa natureza humana, da nossa configuração como espécie, né? E ela vem sofrendo através de um processo evolutivo, né? Então, desde os tempos mais remotos, foi através de uma melhora dessas cognições, né, a partir das emoções, que nós conseguimos nos manter vivos até hoje, né? O que eu estou querendo dizer? Dentro de nós existem mecanismos regulatórios e contra-regulatórios de sobrevivência. Então, a emoção, por exemplo, como uma emoção principal que é a raiva, né? A raiva, o medo, ela, no caso do medo, nos protegeu, né? Na época, 2000 anos atrás, lá das cavernas, onde o homem ele tinha que saber a hora certa de ir à caça ou trazer o alimento, né, para a sua família. E aí existiam os predadores, e esses predadores ofereciam um grande risco de sobrevivência. Sempre vai ser, toda a nossa fisiologia, ela vai estar destinada a nos trazer uma sobrevivência, no caso, uma perpetuação da nossa espécie. Isso fisiologicamente, e como questão de manter essas informações, ou tudo aquilo que foi aprendido no decorrer da história humana, para que esse aprendizado ele se perpetue para as próximas gerações. O grande problema é que a mente, que é a mesma de 2000 anos atrás, ela continua querendo nos defender, né? E como ela faz isso? Por um mecanismo, por um lado que é bom e por outro lado que é ruim. O lado bom é que ela vai sempre tentar automatizar de alguma forma algo como, por exemplo, vou atravessar um farol e eu não vejo e passa um carro rápido e eu preciso sair dessa situação para não ser atropelado. Então existem mecanismos
que vão fazer aumentar meu batimento cardíaco, vai dar taquicardia, vai fazer oxigenar mais, minha pupila vai dilatar e vai fazer com que eu não seja atropelado. Ou precise frear para não atropelar alguém, é o mesmo mecanismo. Só que por um lado negativo, devido às superexposições ou como mais com o tempo eu vou me tornando mais reativo a essas sensações de raiva ou medo, alegria, enfim, aí tem um mix de emoções, nós vamos ficando mais responsivos a esses estímulos, né? E aí passa a acontecer que muitas vezes a gente começa a se tornar, a evitar determinadas situações. E conforme eu vou me tornando mais reativo a essas situações e essas interações com o meio ambiente, eu vou disparando toda essa circuitaria que passa no nosso cérebro e faz com que eu tenha mais medo, né? Eu, às vezes, trave numa situação, ou, em alguns casos, eu tenho um excesso de confiança, onde o meu córtex pré-frontal ele não tenha ativação do freio inibitório e faça com que eu tenha esse discernimento de que aquilo pode trazer um prejuízo para mim, né? Então, todas essas questões, hoje, a neurociência já explica muitas coisas do funcionamento do cérebro, né? Que antigamente era algo desconhecido, né? As pessoas, era algo muito subjetivo, né? A gente entendia que talvez fosse algo místico, muitas coisas místicas, porque nós não tínhamos o conhecimento da parte do cérebro, parte funcional, fisiológica, de como ele funciona, né? A grande notícia é que hoje a gente tem vários recursos que a gente consegue, de uma certa forma, treinar a mente, né? Então, hoje existe a questão mindfulness, que é a questão de estar presente, de práticas meditativas, de estar cada vez mais consciente do que se está fazendo no momento atual. Fora desse momento não existe mais nada, porque fora do momento presente eu vou ter só as memórias que me aconteceram no passado, que tentam trazer, através das emoções, evidenciar algo de ação que eu preciso ter no mundo, mas às vezes essa ação ela acontece de forma exacerbada. E aí que está a grande questão. Quando eu reajo a algum estímulo ou reajo a algum conteúdo que a pessoa me fala, eu vou reagir me baseando naquilo que me serviu de experiência. Porque é justamente isso que a emoção ela faz. Ela exatamente corporifica essa experiência de uma tal forma que eu possa armazenar em uma memória, para que mais para frente essa memória tenha uma certa congruência com o meu momento presente e faça sentido. Acontece que muitas vezes é muito difícil ter essa congruência com o momento presente, porque eu estou a todo momento interagindo com o ambiente em várias situações diferentes, cada vez, ou detalhes, ou... Então a mente ela não consegue discernir essa diferença do real e do imaginário, ela simplesmente traz uma situação para que ela possa me defender e me prevenir de eu cometer ou esse erro novamente, ou de que eu possa passar por essa experiência traumática de alguma forma, né? Tá, Laerte, mas e aí, o que eu faço então? A partir de treinamentos, a partir de formas de se questionar esse diálogo interno que nós temos, esses pensamentos que vêm intrusivos, esses resgates de memória da nossa parte cognitiva, através do exercício mental, a gente, de uma certa forma, consegue silenciar esses pensamentos intrusivos. E, na impossibilidade, se for algo muito forte, porque, assim, quanto mais cedo aconteceu essa experiência, seja ela traumática, mais difícil fica de ressignificar essa situação. Então, essa memória, ela traumática ou dolorosa, ela se torna forte, que é o que a gente chama de crença.
crenças centrais. Então essas crenças, com o tempo, elas vão sedimentando em camadas cada vez mais resistentes e mais fortes e mais sensíveis à reação devido aos estímulos de interação com o meio ambiente. Então eu vou me expondo, ela vai me mostrando que pode ser um perigo, e eu vou evitando essa exposição, porque ela aciona emoções dentro de mim que me fazem mal, que tá lá ligado de repente a uma experiência, de repente você teve com teu pai, que seu pai sempre brigou com você, tirou sarro da sua cara, sempre tentou te diminuir na frente dos outros. E às vezes, quando eu me deparo com alguém fazendo isso comigo, eu tenho que lidar com esse tipo de conteúdo, esse conteúdo ele me afeta. Ele funciona como uma espécie de gatilho mental. E para se desfazer desse gatilho mental, quanto mais cedo ele ocorreu e quanto mais tempo permaneceu sendo reforçado por essa situação de evitação à exposição, ela fica mais difícil de mudar. Diria para você que praticamente seria impossível eu eliminar esse gatilho. Mas o que eu consigo fazer? Através de uma reestruturação cognitiva, através de questionamentos que eu consiga fazer socráticos e verificar se aquilo é real ou se é algo imaginário dentro de mim, de memórias fragmentadas e distorcidas e omitidas da minha mente, eu consigo ressignificar e lidar realmente com a parte consciente daquilo que realmente é verdadeiro do momento presente. A partir do momento que eu tenho essa consciência do momento real, presente e com o fato concreto que eu estou ali lidando, eu consigo fazer com que toda essa circuitaria que é acionada através de um gatilho mental, ela vai se perdendo força. E aí, quanto mais treino esse exercício mental, mais no presente eu fico e mais consciente de que eu estou no momento presente de forma racional. Louco isso, né? Porque eu posso dizer para vocês que na maioria do tempo, 95% do nosso tempo, a gente está agindo de forma inconsciente. Através de automatismos que a mente faz para nos poupar energia. Então, quando a gente fala que a gente às vezes reage ou escolhe determinada coisa, isso é muito complicado de dizer, porque tudo está acionando esses mecanismos internos, né? Todos os sentidos, o olfato, a audição, principalmente o olho, o tato, né? Todos esses canais sensórios são os canais que dão significado para essa experiência. E aí, o que reforça tudo isso? A emoção. Porque a emoção, ela deixa mais vívida ainda, além dos canais sensórios, para essa experiência. Porque a emoção, ela vai fazer parte do aprendizado. A emoção, ela vai reforçar esse aprendizado como uma forma de perpetuação, dando significado a essa aprendizagem para a vida. Então, é uma questão realmente totalmente de estar consciente, de praticar cada vez esse estado de presença, de estar realmente vulnerável quando se conectar com as pessoas, para que você possa realmente se experienciar e estar presente naquele momento. Porque se eu não tenho essa consciência, provavelmente pela nossa estrutura humana, ela vai sempre nos trazer para uma condição de sofrimento, uma condição negativa. Uma situação de evitação. E tudo isso por uma simples questão, a nossa sobrevivência e perpetuação da espécie. E sempre vai ser assim. Então, por um lado ruim ou bom, depende do ponto de vista, a gente sempre vai ter que lidar com problemas. Isso é algo inerente à nossa condição humana. Pois são os problemas que nos fazem nos desenvolver, que nos fazem crescer, que nos fazem ir para frente, né? Como uma melhora
da condição humana, né, do ser humano como um todo, em todos os aspectos físico, biológicos, psicológicos e sociais, né, de forma social. Nós somos seres que fomos feitos para interagir uns com os outros. Tanto que isso é forte que em países onde há pouca interação, tem uma maior incidência, isso já tem até estudos dizendo, de pessoas que cometem muito mais suicídio, né, como o Japão, por exemplo, né? Lá é um lugar que as pessoas, ou um lugar frio também, que as pessoas não têm esse hábito de, como nós brasileiros, de abraçar, do toque, do afeto, de conversar olho no olho. Então essas pessoas, elas vão cada vez mais se isolando. E conforme elas vão se isolando, elas... Também tem um outro estudo dizendo sobre isso, que as pessoas, nesse estudo que participaram, elas falam que qual era a questão da felicidade para cada pessoa, né? Alguns apontam como dinheiro, fama, sucesso. E aí, feito esse estudo, eles trouxeram a seguinte questão, que o que faz realmente reforça essa questão de felicidade é a interação social. É a pessoa ser acolhida num grupo, a questão de pertencer a um grupo. Então isso faz parte da condição humana, né? Por quê? Porque fisiologicamente nós nos sentimos mais protegidos em bandos, como mamíferos que somos, como animais. Então, automaticamente, fisiologicamente, quando eu não estou em um determinado bando ou um grupo, vamos dizer assim na questão dos humanos, eu me sinto mais desprotegido, né? Então, essas interações sociais, elas vão fazer com que a gente tenha uma longevidade maior, né? Isso foram os estudos que os pesquisadores fizeram, e eles explicam que as pessoas que têm mais interações sociais, elas têm mais liberações de hormônios de felicidade, ocitocina, serotonina, enfim. E esses hormônios, eles contrarregulam essa questão fisiológica que a gente tem de estar em sofrimento, né? Que é uma questão também de sobrevivência. Então a gente vive essa questão de o lado bom e o lado ruim, né? Então, como tudo na vida a gente tem que buscar o equilíbrio, por isso que é importante a gente nem sempre ir ao extremo, como trabalhar demais, esquecer a família, as interações sociais com os amigos, com a família. Também só ter a questão da família e não ter a questão de ter um propósito maior de vida, contribuir com a vida das pessoas em cada fase da tua vida, primeiramente da tua família, né? Então, são todas questões que estão interligadas. Então, para que tudo isso funcione, existe uma questão de primeiro trazer um equilíbrio do corpo, questão fisiológica, né? Se alimentar bem, dormir bem. Nós temos um corpo com dobradiças, isso quer dizer, o corpo foi feito para estar em movimento, fazer exercício, beber água, isso que todo mundo sabe. A questão da nutrição, né? A questão do Nutrim Time, que é a hora da nutrição certa para determinado aporte energético que você precisa fazer. A questão mental de ter boas relações duradouras, relações sadias, não tóxicas, né? Com a sua família, no seu trabalho, na medida do possível. E se tiver algum problema, também faz a questão de se separar um pouco, né, para preservar a tua saúde mental também, que é importante. E na questão espiritual, né, aquilo que vai além do nosso entendimento, que é mais forte que nós, a tua fé, como que você lida com a tua fé, como você lida com essa experiência aqui. Isso é pessoal de cada um tem sua fé, seu credo, né, o seu Deus pessoal, né, já que somos uma centelha divina de Deus, e Deus habita em todos nós, e para cada um, cada um vai dar um significado de Deus, ou supraconsciência, ou grande luz compassiva, ou Deus, ou Jeová, enfim, não importa, né? E isso é importante porque nos faz mantermos firmes, né? Na certeza de que nós podemos um dia estarmos juntos em unidade, né?
E tudo está conectado, tudo faz parte de um todo, né? E a fé em a gente poder acreditar aquilo que a gente não vê, mas a gente sente. Ok? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha trazido alguma luz para vocês com relação a isso, as emoções, né? É algo que realmente não tem como a gente tirar, faz parte da nossa condição humana. Mas existem formas de a gente, através do treino, racionalizar e com o passar do tempo colocar a mente no devido lugar, né? E ser menos reativos e sermos mais conscientes, né? E fazer com que a gente não acabe tendo esses gatilhos, acionando toda essa circuitaria de maneira disfuncional e desnecessária, mas de maneira assertiva no momento que tem que ser, ok? Gente, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, gratidão, namastê.